hora de vocês. Então, deixa eu só abrir aqui o slide para a gente conversar. Então, na última aula, a gente estava falando sobre corrida, não foi? Isso. Não foi isso? Falta só a gente falar um pouquinho do tratamento e hoje ainda vamos falar um pouco de voleibol também. Já mando esses dois materiais para vocês. Veja se aparece para vocês aqui. O slide está aparecendo? Tá sim. Lembrando que a gente já viu essa parte da avaliação. Cheguei a mostrar, acho que aqui a gente começou a falar de estratégia de intervenção. Não lembro na aula de vocês. Vocês lembram disso? Acho que não, professor. Não, não foi? Mas vamos lá. Então, assim, feito toda a avaliação, né, que a gente conversou mais aí, avaliação sim, né, e a gente falou na outra aula, eu posso ir para as estratégias de intervenção, que vão desde procedimentos na maca, terapia manual e tudo, a também o tratamento do atleta. Bom dia, Keila. Realizando a função. Então, no caso, botar o indivíduo para não correr na mesma carga, mas botar ele para fazer a função da corrida e você fazer exercícios corretivos ou a parte de cinesioterapia em pé também, né? Não só na maca. Então, também é importante pensar nas questões biopsicossociais desse atleta, o que é que ele tem de interferência, né, de comportamento, o que é que ele está de estresse, que pode estar relacionado a algum problema dele, né? Nem sempre as dores são só físicas. Incluir então pensar nas posturas de contrapôs, cócoras, assim. Em alguns momentos usar, né, os padrões de terapia manual, e hoje em dia se fala muito em PNF, né, um método que vem crescendo aí, porque trabalha a questão do contato manual justamente com esses padrões de movimento, trabalhar, né, a cadeia fechada, trabalhar exercício de instabilidade. Aqui eu botei com membro superior, mas você pensa aí também que pode ser utilizado para membro inferior. Vamos utilizar a terapia manual, se for necessário, né? Então, a associação geralmente da terapia manual com a cinesioterapia, né? Corrigir quem está bloqueado, posso fazer. Aqui, inclusive, foi um trabalho científico, né, envolvendo a manipulação da revista Manual Therapy 2016, em que eles utilizaram, né, e viram o efeito imediato da manipulação lombar, através da eletromiografia. Então, eles verificaram vasto, medial, vasto e glúteo médio em atletas que tinham dor patelofemoral, né, dor no joelho. Então, eles fizeram a técnica lombar para ver uma melhora no joelho. Aí, como foi a forma que eles fizeram a manipulação? Foi um pouquinho diferente dessa aqui, do thrust na lombar, mas também a manipulação, dessa forma aqui. Então, ele faz a manipulação empurrando aqui, ó, nessa região. E puxando, né, com aquele lado. Então, faz uma torção também do tronco. E essa foi a manipulação usada no estudo. Então, eles faziam essa intervenção, que gerava uma alteração, né, mecânica lá sobre a lombar. Como os nervos que saem da lombar vão para a região do joelho, e eles viam através da eletromiografia se tinha uma mudança nessa musculatura relacionada ao glúteo médio, que é o principal estabilizador, né, inclusive do joelho no apoio unipodal. E aqui, mostrando um pouquinho, né, um vídeo sobre... Só um minuto. Um videozinho sobre a utilização do exercício excêntrico para a reabilitação também, né, desses indivíduos. Só
vocês entendem porque é excêntrico aqui, de panturrilha. Porque quando você contrai a panturrilha, né, o tríceps sural, o que é que acontece com o pé? O pé faz dorsiflexão ou flexão plantar? Pessoal? Quando se contrai aqui a panturrilha, qual é o movimento que acontece no pé? Vocês estão me ouvindo? Tá mudo, professor, não tô entendendo. Só tô vendo sua boca mexendo. Sério? Agora vocês conseguem me ouvir? Agora eu consigo. Agora, Keila me ouve também. Aí o que é que vocês não ouviram? Não ouviram nada. Não. Tava falando. Ou não? Nada, nada. Dessa parte ou de tudinho? Não, dessa parte aí que começou a travar, ficou Ah, mudo, aí depois ficou a voz certo. Eu arrastada, tava aí não deu falando pra entender, aqui não. em relação a quando se contrai a panturrilha aqui, o tríceps sural, qual o movimento que o tornozelo vai fazer, que o pé vai fazer? Dorsiflexão, não? Imagina aqui, ó, se eu aproximo a origem de inserção, o que é que o pé vai acontecer? Dorsiflexão? Deixa eu voltar um pouquinho. Pronto. Olha aqui, tá contraído, não tá aqui? Sim. Veja essa imagem aqui. Ó, veja aqui a panturrilha e veja aqui agora, ó, contraído. Qual é o movimento que está acontecendo aqui? Flexão plantar. Flexão plantar. Então, É porque ação. quando o senhor parou o vídeo, ele tava em dorsiflexão. Entendi, entendi. É porque eu quero mostrar o seguinte: quando você contrai a panturrilha, é um movimento realizado concêntrico, ou seja, aproximando a origem de inserção, flexão plantar. Quando você desce aqui, além do step, né, como está nessa posição, aqui eu estou Isso. fazendo uma contração excêntrica, é isso que eu queria mostrar. E os estudos científicos hoje em dia mostram que o exercício excêntrico ele é positivo a os tendões, tendão de Aquiles, por exemplo, que para o corredor é importante, né? E aí eu posso fazer essa variação de exercício concêntrico, fazendo a flexão plantar, né? Trabalho de panturrilha, e exercício excêntrico, descendo aqui, ó, né? Como está nesse exemplo do exercício. Tudo bem. Beleza. E o ideal também, aqui não vai ser necessariamente mostrando o gesto da corrida, mas trabalhar o gesto esportivo do atleta também. Trabalhar o gesto esportivo. Visando não só trabalhar o movimento em si, né? Pensando numa coisa chamada prevenção de lesões. Né? E aí foi mais isso que a gente ia conversar de corrida. Aí sobre vôlei, veja se aparece para vocês. Aparece aqui? Sim ou não? Tá aparecendo o slide para vocês? Tá sim. Entrada esportiva no voleibol. Acho que Júlia tá oscilando hoje. Ou voltou. Tá caindo, né? E aí. Eduardo, Oi? é que a minha internet tá caindo. Ah, não, tranquilo. De toda forma tá gravado aqui, né? Vai ficar gravado e aí vocês podem reassistir se não der para ver direitinho na aula, né? E aí no voleibol já vai ter outra demanda esportiva. Você sabe que o vôlei, né, vão ter posicionamentos diferentes da corrida. Então o fisioterapeuta esportivo, ele precisa saber primeiro qual é o esporte que eu estou inserido, quais são os movimentos que o atleta faz, qual os maiores locais que tem mais lesão. É mais membro superior, mais inferior, tá? Então o voleibol, ele foi criado em 1895 pelo americano William J. Morgan.
Ele é diretor da educação, era diretor da educação física da Associação Cristã de Maçons. Então veio dessa associação aí, né, o desenvolvimento do vôlei em Massachusetts, Estados Unidos. E o vôlei foi rapidamente ganhando novos adeptos, crescendo vertiginosamente no cenário mundial. E atualmente estima-se, né, uma média, pode ser até que tenha mais gente, 200 mil praticantes em todo o mundo. O voleibol é o segundo esporte mais praticado no Brasil. Talvez só vai perder para o futebol, né? Futebol é o esporte nacional, vamos botar assim. E, inclusive, pelas recentes conquistas da seleção brasileira, que é o time de voleibol do Brasil é muito forte, né, mundialmente, e patrocínio, né, de grandes empresas, a popularidade cresce também. Tem também o campeonato nacional chamado Superliga, que o esporte já chegou a participar. Esse ano, agora que passou, participou da Superliga B, né, como se fosse a segunda divisão, mas já teve uma época que o vôlei feminino daqui do esporte participava da primeira divisão, né, do voleibol, né, já teve essa época aqui. Só que hoje em dia eles reduziram patrocínio, várias coisas, então não está tendo muito investimento no voleibol, como tem no basquete. O basquete disputa na Liga Nacional. Sua prática ocorre tanto de forma recreativa quanto profissional. Então você vai atender atletas peladeiros de voleibol, aquele que joga por lazer, e você vai talvez atender atleta profissional ou ser contratado para uma equipe de voleibol. No Sul é mais comum, porque você tem uma tradição maior do que aqui no Nordeste. Aqui tem sim voleibol, o povo gosta e tudo, mas às vezes não. Onde eu vejo um projeto que tem bastante nome aqui é o projeto no vôlei de praia. Galera do vôlei de praia. E pode ser uma realidade para vocês também. E assim, muda um pouquinho, né, do vôlei de praia para o vôlei de quadra. E aí, devido a toda essa popularidade do voleibol e a prática das pessoas, o aumento também no número de praticantes vai ter um aumento no número, né, de lesões nesse esporte. Certo? E aí entra a importância do trabalho preventivo, mais uma vez, e do trabalho da fisioterapia. Existe a Associação Internacional, que é chamada, né, Federação Internacional de Voleibol, a FIVB, que foi criada desde na época de 1946, 47, certo? E que, no início, alguns países participaram da fundação, como Brasil, França, Itália, Tchecoslováquia, Estados Unidos, Bélgica, Turquia, Israel, Holanda, Portugal, Romênia, Uruguai, Líbano e Polônia. Inclusive, eram os países que disputavam, né, esse campeonato de voleibol. O primeiro presidente eleito, né, ele era inglês e francês, né, ou era um francês, Paul, não vou saber o sobrenome aqui, Libaud, não sei se é isso, que é o presidente, né, da federação. Aí futuramente, né, no passar das coisas, foi evoluindo o esporte em si, foi indo participando, por exemplo, em 1964 se tornou um esporte olímpico, então entra no programa oficial dos Jogos Olímpicos, isso é um dado legal, então passa a ser disputado nas Olimpíadas. A Liga Mundial, que é um campeonato internacional, é disputada primeira vez em 1990, então vê que não é tão velho assim, distribuindo mais de $1 milhão em prêmios. Em 2006, por exemplo, já rodava os $20 milhões, imagina hoje em dia como não está, né? Existe toda a questão de entender, né, o jogo, desde saber da rede, da posição dos jogadores até a pontuação. E aí, quando a gente fala na pontuação, existe o que a gente chama de... Cada set vai ter uma média de 25 pontos em disputa. Se a equipe faz primeiro 25 pontos, ele fecha aquele set, né, e segue para o set seguinte. Se durante 4 sets houver empate, ou seja, cada equipe fechar e ganhar 2 sets, o último set, né, que são 5 sets, e aí vai ser uma melhor de 3, né, ou até a pessoa fazer 3 sets de vitória, o último valendo 15 pontos. E aí a equipe que conseguir, né, isso podendo ter os placares, né, 3-0, 3-1, 3-2, porque aí vai ser no tie break, você tem essas disputas aí de resultados, né? E aí a vitória na partida. A rede também é um negócio importante de comentar. Ela vai ter espessuras e medidas definidas, pré-definidas, que muda do masculino para o feminino. Você trabalha com vôlei feminino, vai ser uma medida de rede, vôlei masculino outra, porque teoricamente os homens são uma estatura maior do que as mulheres. Em relação à bola, também existe uma bola, né, da Federação Internacional de Vôlei, que é utilizada nos principais campeonatos, e ela segue um padrão de espessura, né, de centímetros, de peso, né, para poder favorecer o jogo. Também existe a questão das posições. A gente tem
geralmente o atleta que veste uma camisa de coloração diferente, ele é o líbero, é o cara que fica mais na defesa, só levando as porradas, né, e defendendo. Existem também os outros defensores, são 3 que ficam atrás e 3 que ficam na frente. E aí, geralmente, na frente eu vou ter um levantador, ou esse levantador pode estar atrás defendendo e parte para levantar quando a bola vai para o alto. E na frente eu tenho os atacantes, podendo ser os que atacam na frente da rede, no meio, são chamados de centrais, central. O que ataca do lado esquerdo da rede é chamado de ponta ou ponteiro, e o que ataca do lado direito da rede é chamado de oposto. Aí eu tenho, né, geralmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atletas ao todo, né, mais a comissão no geral. A imagem da comissão, né, brasileira, aqui de vôlei feminino, né? E aí você tem desde categoria de base, que existe, né, trabalho, até a categoria profissional, né, os atletas da própria seleção, né, que você assiste, né, na televisão. Aqui, por exemplo, né, o time feminino, a Denísia, então atletas de alto nível. E a gente da fisioterapia também precisa se preocupar tanto com os principais movimentos do voleibol, quanto com a biomecânica do gesto, né, em relação à batida na bola. Essa atleta aqui vai dar o salto para bater na bola. Como é que está o movimento dela do braço? Como é que está o movimento do tronco, do quadril, a caída depois? Essa aqui, a atleta que vai levantar a bola, já é outra mecânica de movimento para levantar a bola. Essa daqui que está esperando para ver se vai ter algum bloqueio para poder ter que defender, já está em outra mecânica, ó, de flexão do tronco. Essa daqui que vai subir para poder bloquear, já é outro padrão de movimento. Então percebe que são, ó, gestos diferentes de cada atleta, e que o fisioterapeuta precisa entender disso para, inclusive, traçar o tratamento. Porque se eu estou tratando um atacante, por exemplo, você concorda comigo que não adianta eu ficar trabalhando com ela só posicionamento de defesa, sendo que ela vai bater na bola, eu tenho que trabalhar isso nela, fazer ela voltar a bater na bola sem sentir dor. A levantadora já é outra coisa e a defensora já é outra coisa. E eu tenho os principais movimentos do vôlei. Então, dentro desses movimentos, eu vou ter o saque, é aquele movimento, né, que esse saque pode ser você parado e batendo na bola, ou você pode jogar a bola para o alto, dar um salto e atacar, né? Geralmente tem os tipos diferentes de saque. Antigamente tinha um cara, né, que é o Bernard, que tinha um saque chamado, acho que é Guerra nas Estrelas, ou algo do tipo, que ele jogava a bola lá para o céu, lá para o alto, pum, lá para cima, e a bola subia, subia, subia e caía do outro lado. Também era um saque diferenciado aí que o cara fazia. E aí que no slide eu também as regiões de movimento, então no ombro, cotovelo, punho, dedo que participa no movimento, né? E como que eu tenho? Então eu vou ter flexão do ombro, extensão do cotovelo, o punho está mais neutro, vou ter uma extensão, uma inclinação da coluna, né, no movimento. Em cada movimento eu quis colocar o padrão, né, que acontece. No saque, a gente tem a recepção, que é quando você recebe a bola, né, e dá de manchete ou dá de toque. O passe, né, ou levantamento, e o ataque, ou cortada. Então, cada um desses vai ter uma mecânica diferente de movimento, né? E, ou seja, falando de biomecânica, é importante entender esse padrão. Por exemplo, você vê que as batidas na bola, geralmente o movimento que vai ser feito, né, nesse atleta, é de rotação interna, né, do ombro. Então, é preciso avaliar tanto essa rotação interna quanto a capacidade de rotação externa do indivíduo. Essa rotação externa, né, que vai gerar uma potência muscular para a batida da rotação interna. Tá? Então, analisar a amplitude de movimento, analisar o deslocamento do atleta, as acelerações, desacelerações, as paradas bruscas, rotações que podem culminar com as principais lesões no movimento, certo? E lesões que a gente vai ter. A gente vai ter desde lesão acontecendo na mão, por conta da batida na bola, então lesão de dedos, lesão no cotovelo, ombro, nos pés, joelho, tornozelo, coluna. E geralmente também lesão muscular ou lesão por estresse podem aparecer. E aí as regiões mais frequentes a gente tem desde entorse de tornozelo, ou pela caída, e quando cai vira o pé, ou por uma mudança brusca de direção, porque tem a movimentação no jogo, e a atleta virar, ou quando um atleta se choca com a outra, da mesma equipe, porque o voleibol não tem contato, né, de um lado com o outro, e essa atleta pisa no pé da outra e vira o pé. Muito comum, pelo mecanismo de agachamento e elevação o tempo todo, as tendinopatias patelares e contramalácia, então as lesões de joelho. Lombalgia, né, por conta da posição, né, também de flexão.
Entorse, luxação de falanges por conta da batida na bola, né, e o dedo desloca. Tendinite de Aquiles, fascite plantar, hernia de disco, rotura meniscal, lesão meniscal. Então, eu tenho regiões aí mais acometidas no vôlei: joelho, pé, ombro, mãos e coluna. E aí eu posso traçar a partir disso um programa preventivo. Só que se eu trabalho vamos supor que eu trabalhei em 3 clubes diferentes, pode ser que a realidade de lesões, em termos assim, qual é a primeira região que tem mais lesão, qual é a segunda, a terceira, diferente dessas 3 equipes. Então eu tenho que fazer uma avaliação da minha equipe para poder saber assim, no meu grupo, qual foi a prevalência maior? Foi de problemas no joelho, foi de problemas no ombro, na coluna, para eu poder traçar os melhores trabalhos preventivos. E o atleta vai chegar assim para nós, né? Nessa condição. Tá lá, machucou. Quando eu posso fazer um trabalho que evite isso, maravilha. Mas nem sempre a gente vai conseguir evitar, né? O terapeuta esportivo, geralmente a gente fala, né? Ele é o primeiro a acordar e o último a dormir, porque tem muita coisa para ser trabalhada. No joelho, as lesões mais comuns são lesão do ligamento cruzado anterior. Acho que ela falou que tá muda. Não, mas pode digitar aquilo, é qualquer coisa. Lesão do ligamento cruzado anterior, tendão patelar e lesão de menisco. No pé, fratura de dedos, fratura por estresse, é muito comum, e as entorses de tornozelo. No ombro, eu tenho geralmente lesões do manguito rotador, síndrome de impacto. Nos dedos, luxações, torções e fratura de dedos. Na coluna, eu tenho dor lombar, certo? Também acontecendo, principalmente pelo posicionamento de agachamento, flexão por um tempo prolongado. E a fisioterapia se torna de extrema importância, né, para o tratamento dessas lesões, tanto no aspecto preventivo, quanto no aspecto de fortalecimento, percepção e de tratamento mesmo dos pacientes. Né? A gente sabe dessa importância. E aí, daqui para frente, eu não trouxe, né, eu coloquei alguns artigos. Eu vou citar hoje para a nossa aula, pelo menos esse primeiro. E aí, na outra, porque a gente vai ter ainda mais uma aula, provavelmente. E se a semana de prova for, como está sendo falado, de 15 a partir de 15, a gente, dia 19, teria mais uma atividadezinha para fechar a nota de vocês de esportiva. E depois vai ter a V13 e tudo mais, se for seguir o calendário acadêmico. E aí, né, primeiro de tudo, eu trouxe um artigo, inclusive de 2020, falando do trabalho preventivo. Então, prevenção de lesões, né, em atletas de voleibol. Né? E aí foi um trabalho feito na Holanda, em que eles desenvolveram, né, um aplicativo, um software que mostrava os exercícios preventivos para ser feito pelos atletas de voleibol. E aí aqui eu trouxe também dados, né, do artigo relacionado à característica das atletas, o tempo de treinamento, em termos de exposição no voleibol, quantas lesões que tiveram ou não. E aí era um programa, né, realizado chamado Vôlei Velen, em que no aquecimento ele é baseado em exercício visando prevenir ou reduzir o número de lesões agudas ou em excesso, lesões de ombro, de joelho, de tornozelo. E aí o programa tinha duração de 15 minutos, em que tinha uma parte de aquecimento cardiovascular, com duração de 2 a 3 minutos, exercícios de estabilização, com duração de 2 a 3 minutos, como, por exemplo, prancha, exercícios voltados para lesões de joelho, com duração de 4 a 5 minutos, como agachamento, por exemplo, exercício para ombro, com duração de 4 a 5 minutos, com um trabalho de rotação externa, com resistência, exercícios para tornozelo, 2 a 3 minutos, trabalhando também a região do tornozelo. Essa intervenção eles disponibilizaram num site, num aplicativo, né? Vôlei Velen e tal, tem um aplicativo de smartphone e tudo mais. E aí foi feito isso. No grupo controle, dividiram, um grupo fez esse uso do aplicativo, outro grupo não utilizou o aplicativo. Só o aquecimento normal. E aí depois eles mostram, né, os principais resultados de quem utilizou esse uso do aplicativo e quem não. Quanto à taxa de lesões agudas nos treinamentos, nas partidas, e houve uma ligeira diferença. Por exemplo, o grupo, durante o treinamento, né, o grupo que usou essa intervenção do aplicativo teve 5,3 lesões, o grupo que não usou teve 6,7. O grupo que usou nas partidas teve 7 lesões, 7 lesões,
E o grupo que não usou teve 8,1 lesões. E a importância de analisar o gesto e trabalhar a biomecânica de movimento, né, do atleta. Ou seja, pegar o atleta, fazer o trabalho na maca que tem que ser feito, mas também fazer o trabalho simulando os gestos do voleibol. Tem uma importância porque é justamente nesse momento, né, que a gente vai corrigir as alterações e que o atleta precisa ser exposto gradualmente, não pode ser de qualquer forma, ao posicionamento do voleibol. Então, eu vou trabalhar, né, o gesto de levantamento, de recepção, de batida na bola, que o atleta vai precisar disso, certo? Aí eu vou deixar para comentar com mais calma, né, pelo horário e tudo, porque tem amiga que ela tem outra aula também, é a parte de avaliação e de intervenção, né, os tratamentos, na próxima aula, certo? Aí isso a gente deixa para a próxima. Alguma pergunta relacionada ao vôlei em si, o esporte? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Pessoal? Eu não tenho, não, porque eu acho que é o esporte mais conhecido, né? É tranquilo, né? Voleibol todo mundo conhece no Brasil, pelo menos, né? Porque tem muita prática em relação a isso. Já foi falado bastante, né, na disciplina da questão preventiva. Então, assim, em todos os esportes vê que tem a questão prevenção, que é algo que se pensa muito hoje em dia na fisioterapia, né? Trabalho preventivo. E depois, né, com mais calma, porque a gente precisa de tempo para falar sobre tratamento, na próxima aula vai ser o foco para a gente falar sobre tratamento fisioterapêutico. Veja que as intervenções de tratamento não é algo incomum para a realidade de vocês. Vocês veem, sim, tem muita lesão de ombro, sim, que como você perguntou, ombro, mão, joelho pelo agachamento, lombar. E aí eu preciso focar nisso. O paciente se lesionou. Qual foi a lesão? Essa lesão está aguda ou está crônica? Para eu poder pensar nas principais intervenções. Então, o objetivo da outra aula, inclusive, vai ser isso. Vai ser a gente explorar um pouco mais, assim, no voleibol, o que é que está sendo feito de tratamento? Com exercício, com terapia manual, com os outros procedimentos. A gente vai abordar um pouquinho no próximo sobre isso. E aí, alguém tem alguma pergunta sobre a mecânica do jogo, sobre o posicionamento, sobre o gesto, né, o saque, recepção, etc.? Alguma dúvida? Não. Eu Não, também não não. tenho, não. Gostei da fala de vocês, né? Não, tudo bem, né? Porque é um esporte conhecido, né? Embora que, não sei se você estava habituado a ouvir a gente falar de prevenção. E geralmente na físio, quando você vai aprendendo, você ouve muito sobre tratamento. E se fala pouco sobre prevenção. Mas hoje em dia essa balança já tem mudado mais, em termos de trabalhar mais preventivamente. Que aí foi esse foco desse estudo desse ano, inclusive, 2020, certo? Inclusive, quando eu for mandar, eu vou tentar mandar também o trabalho, esse estudo, para quem quiser dar uma olhadinha, com mais calma. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai, né, focar nessa parte do tratamento e tudo mais, as intervenções fisioterapêuticas e a avaliação. E aí, provavelmente, na outra seguinte, a gente vai ter, ou talvez eu traga algum tema, ou já a gente já faz a atividade, né? Como se fosse a provinha final aí da disciplina. Porque eu acredito que depois só vai ter a V3, né? Não sei. Para vocês, a disciplina é nota única. Mas aí eu não sei se vai continuar tendo aula depois. É isso que eu vou tirar a dúvida com Vitória, mas acho que não, porque aí a galera vai entrar em processo de AV2 e tudo mais, né? AV3. E aí praticamente o semestre deve estar terminando, né? Não sei se vai ter continuidade depois. É isso que a gente tá na dúvida. Mas aí a gente já faz para garantir, né, essa atividade para vocês. E aí, fechando a questão de nota. E aí, se vai ter aula ou não depois, eu procuro saber com a coordenação, né, com Vitória, tudo para a gente planejar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo Tranquilo, isso? professor. Tranquilo. Eu acho que não realmente não Tá vai certo. haver, não, porque o semestre que Vitória falou que vai terminar dia 18 de julho. Então tem que correr com 18 as notas de julho. de julho, ó. Pelo que eu entendi que ela falou na reunião do TCC, né? Entendi, Essa 18. semana. Mas se bem que, por exemplo, termina 18, mas tem assim, né? Então, por exemplo, vou ter a V2 na semana de junho. Aí depois vai ter o quê? A V3. Quem já passou na disciplina nem aparece mais, né? Então vai ser só a V3 para frente. Quem não fez, quem perdeu prova, etc. Normalmente é assim, pelo menos no semestre presencial.
E aí vai ter a galera que vai fazer TCC e tudo mais. Então, realmente, em junho, mas assim, geralmente essa segunda parte, né? Então, final de junho para julho, vai ser muito mais a galera que está em TCC ou que está fazendo prova que perdeu. Normalmente, pelo menos é assim, né? Então, eu acredito que a gente deva ter pelo menos essa próxima aula, mais assim, aula, né, na semana que vem, e depois mais a atividade. Mas se ainda daqui para lá der tempo de ter alguma coisa, eu vou tirar essa dúvida com a coordenação, a gente programa direitinho. Combinado assim, pessoal? Ok, combinado, professor. Mas assim, de certa Tá forma, a gente está certo. conseguindo fazer um resumo geral da fisioterapia esportiva. Claro que se a gente tivesse mais tempo para falar de mais esportes, aí teria mais tempo para falar, né? Embora a gente contextualizou um pouco, né? CrossFit, corrida, vôlei. Quando eu falei de lesão muscular, eu falo um pouco do futebol, mas meu objetivo ainda era ter tempo para falar de basquete e de outros esportes, mas a gente faz o que pode, né? E aí, semana que vem a gente fecha essa questão do vôlei, e aí se der tempo ainda de abordar mais alguma coisa, eu abordo mais alguma coisa com vocês. Combinado, pessoal? Combinado. E espero que esteja dando para acrescentar alguma coisa na prática de vocês do dia a dia aí. E é isso. Então, deixa eu só finalizar aqui a gravação.